Pronto, estamos de volta aqui. Como nós falamos aqui, a missionária ela vai ver esse terceiro ponto aqui e depois em seguida estarei lendo a conclusão. Glória a Deus. Então estamos aqui, é a parte 2, né? A parte 2 da lição número 5 do quarto trimestre do ano de 2020 das escolas bíblicas dominicais, tá? E vamos falar que é o terceiro lamento de Jó. Por que eu continuo vivo? Tá? Vale a pena, ele pergunta aí, vale a pena viver? Nesta terceira sessão, Jó pergunta por que se dá a luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo. Veja os questionamentos profundos de Jó. Foi lá no capítulo 3, no versículo 20. Tá? E ali ele vai seguindo com várias outras questões. Em outras palavras, para Jó, a vida havia se tornado intolerável. Você conhece alguém que acha a vida intolerável? Você já se sentiu assim? É lógico. Já viu pessoas chegarem para você, ou você mesma sentir, você mesmo sentir esse sentimento que diz assim, não vale a pena continuar, não vale a pena viver, tá? Ele havia sim perdido o sentido da vida. E queridos, o mês passado, o mês de setembro, ele foi comemorado no mundo todo. Chama-se o Setembro Amarelo. O que é isto? Eles fazem uma campanha, o mundo todo faz uma campanha, lembrando da maravilha que é viver e trazendo à memória do povo, dizendo: fique atento aos sinais do suicídio, aos sinais de pessoas que estão desistindo da vida. E as estatísticas mostram que a cada segundo, no mundo todo, alguém está dando cabo da sua própria vida. As pessoas estão. E não é. Isso é uma doença, eu digo assim, uma situação, é um ato, não é democrático, ele não vê idade, ele não vê status social, ele não vê assim, é bem democrático mesmo, tá? E não vê cultura, não vê assim, é só um país, é só na Ásia, é só no Oriente, é só no, no, no é, nos países aqui da América. Não, é uma atitude altamente democrática e mundial. E a gente vê isso aqui e a gente já mira aqui para a Bíblia. Porque aqui o servo do Senhor, Jó, ele já tinha constatado, quando ele estava naquele momento de extrema angústia, naquele momento de tremendo desgosto, tá? De vida, que ele havia perdido tudo, ele quis, né? A vida perdeu o sentido para ele. Ele deixou de valorizar a vida que ele ainda tinha, porque ele estava aos seus olhos um bagaço de gente, as chagas estavam ali, a lepra estava consumindo o seu corpo. Ele se sentava na porta da cidade, ele se sentava na frente da casa e ele pegava ali um caco de telha para ali coçar, para ali segurar as chagas que estavam ali assolando o seu corpo, tá? Então, o sofrimento era muito terrível, tá? O odor que exalava do corpo dele, com as pessoas, que ele era um homem nobre, um homem ali muito conceituado naquela localidade, ali no Oriente, um homem mais rico, um agropecuário, uma pessoa riquíssima, ele de repente se vê paupérrimo, tá? Ele se vê sem família, a própria mulher já havia também o deixado, os filhos, 10 filhos, ele perdeu 10 filhos em um único dia, querido. Quem perde um ente querido é que sabe, tá? Já é doloroso, eu posso imaginar um pai ou uma mãe enterrando um filho. Imagina você enterrar toda a sua prole de uma única vez, num único dia. Este foi o histórico de Jó. Ele enterrou os 10 filhos em um único dia, tá? A gente enterra um ente querido, passam-se os anos, dá aquele aniversário de morte, a gente lembra, não é? Faz 30 anos, 40 anos que um ente querido próximo meu, ele faleceu. Um dia desse eu lembrei, isso foi o aniversário de fulano, o aniversário de morte de fulano. A gente lembra, a gente tem essa memória.
Então, Jó, a vida havia perdido sentido para ele. E ele entendia que estava sem o favor de Deus, tá? Ele busca, né, compreender o porquê de Deus permitir o sofrimento, tá? A pergunta busca o significado quando ele diz assim: por que se dá luz a um homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu? Quando ele faz este questionamento, lá no capítulo 3, o versículo 23, ele estava dizendo em outras palavras, tá? Eu queria compreender por que Deus coloca o homem no mundo para o homem sofrer. Deus é sádico, é? Em outras palavras, Deus gosta de ver o povo sofrendo? Foi para isso? Não. Eu falei no começo, na aula anterior, eu falei que Deus criou o homem, e a Bíblia está recheada deste entendimento, dizendo que Deus criou o homem para o seu louvor, para a sua adoração. E nós começamos a treinar, alguém fala de forma maravilhosa, dizendo, olha, o treino é aqui na terra, você começa a adorar a Deus aqui, para depois continuar adorando-o eternamente lá na Sião celestial, na nova Jerusalém de Deus. Glória a Deus. Quando nós seremos transportados, nós estaremos ali na Jerusalém de Deus, estaremos ali na mansão celestial e, olha, lá não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais luta, não haverá mais dor. Não é? Eu não vou precisar mais de óculos para ficar ali, para conseguir ler. Eu não vou precisar tomar uma medicação para que a pressão arterial ela se mantenha estável. Eu não vou precisar tomar um polivitamínico para estar ali com as taxas ali dentro da normalidade. Eu não vou precisar, como é que se diz assim, de me alimentar. Vou precisar ir no supermercado, fazer uma compra, fazer isso. Não! Porque lá nós estaremos, a Bíblia diz que estaremos para sempre com o Senhor. Estaremos Glória para sempre adorando a Deus, glorificando ao Senhor. E a gente começa o treino aqui na terra. Aleluia. Você vai treinando para adorá-lo eternamente lá na glória. Mas enquanto nós estamos aqui, tá? Nós temos que atravessar este caminho de sabedoria e de maturidade. Ele colocou aqui, muitas vezes sentimos-nos iguais a Jó. É verdade. Estamos desorientados, passando por uma via dolorosa de sofrimento. O que é o sofrimento? É uma perda de um ente querido, é uma doença repentina e inexplicável. Você diz, mas eu estava com meus exames todo em dia, eu me cuido, eu estava bem, de repente, tá? Um dia desse eu fui acudir um membro da minha família e ele falou, eu nunca tive isso. E eu fiquei ali, olhei e disse, mas chega um momento que a gente vai ter isso. Até brinquei, eu disse, eu nunca tive dinheiro. Eu nunca, quando eu olhar dinheiro, que eu tiver dinheiro um dia na vida, eu vou dizer assim, eu nunca tive isso. E a gente, até para relaxar um pouco, ele disse, eu nunca tive isso, mas é normal, o corpo, nós vamos definhando, nós vamos nos acabando todos os dias. Cada dia, a gente vai, como é que chama assim? A gente vai decaindo um pouco. Por mais que a medicina, por mais que a indústria cosmética, ela lance alguns produtos, lance algumas coisas, isso é nobre, e a gente gosta disto, tá? Não é nenhum tipo de pecado você se cuidar, você ter uma pele saudável, você ter um corpo malhado, você ter uma... Não é nenhum tipo de pecado isto, pelo contrário. A Bíblia diz que nós temos que cuidar do nosso corpo, porque ele é templo e morada do Espírito Santo de Deus, e que nós não somos nem de nós mesmos, tá? Nós temos que, quando nós cuidamos do nosso corpo, quando nós nos alimentamos bem, quando nós cuidamos da nossa saúde, nós estamos glorificando a Deus. Porque o corpo que você tem, essa carcaça aqui nem sua é emprestado. Esse corpo não é seu e não é meu. E o Senhor manda que nós zelemos pelo o corpo que é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Preste bem atenção a isto. Então, quando nós passamos pela via dolorosa, tá? Muitas vezes nós ficamos, de fato, desorientados. Tá? E como ele, não imaginamos e nem compreendemos que Deus está agindo no meio do sofrimento, queridos. É isto. No sofrimento, o sofrimento ele é pedagógico. O sofrimento, ele nos faz crescer, ele nos faz avançar. Aleluia. Porque eu sempre digo, olha, alegria não ensina nada. Alegria não ensina nada. Agora, é na noite escura, é no sofrer. É na dor, é na amargura que você avança, é que você cresce, é que você vê quem são os amigos, é que você vê com quem você efetivamente pode contar.
é que algumas pessoas se afastam. Quem quer? Ah, fulano era rico, era tudo, agora é um liso quebrado, vou nada, ele vai me pedir dinheiro. As pessoas se afastam, né? Um dia desse eu brinquei, mandei uma mensagem para uma amiga, né? E eu estava passando um momento altamente difícil, complicado, e eu mandei um zap para ela, e eu disse, amiga, não vou te pedir dinheiro não. Eu comecei a rir, até porque eu nunca havia pedido, mas brincando, eu disse, olha, tudo bem? Ela, oi, tudo bom? Fazia um tempo que a gente não se falava, tá? E ali eu mandei, não se preocupe que eu não vou lhe pedir dinheiro. Tá? Era trocar uma ideia, falar alguma coisa da profissão e nós ficamos rindo, tá? Porque hoje em dia é assim, se você passa um determinado tempo sem falar com uma pessoa, ou se a pessoa sabe que você está passando um momento difícil, se você vai procurá-la e vai querer dinheiro, vai querer favor, vai querer o empréstimo, vai querer o cartão emprestado, vai querer alguma coisa. Então, isto acontece. Tá? Então, a pessoa não sabe que é Deus agindo, né? E nele nós podemos manter o equilíbrio, tá? E a confiança durante a tormenta. Aleluia! E assim trilhar um caminho de sabedoria e maturidade no sofrimento, tá? Maturidade e crescimento no meio da tormenta. É difícil, mas o Senhor está no barquinho, viu? O dono do mar está no nosso barquinho, está no meu barquinho e está no seu barquinho. Assim como estava na vida de Jó. Jó não compreendia. Tem um trecho que está lá em João que diz assim, olha, o que eu faço hoje vocês nem sabem, mas vocês saberão depois. O caminho está difícil, o caminho é doloroso, a via é dolorosa, mas o Senhor diz para mim e diz para você neste momento, meu filho, minha filha, o que eu faço hoje você não sabe, mas você saberá depois. Verdade. Conclusão, amados, é que Jó, ele estava passando por esse grande processo, mas ele colocou algumas indagações, não ali desprezando a Deus, mais uma vez, não blasfemando contra o Criador. Ele estava ali desejando a morte, não desfazendo da criação de Deus, mas o dia que ele nasceu, ele devia realmente ali, como foi abordado ali, ser abortado quando veio ao mundo. Então, Jó, na estrutura humana, ele foi não apenas não foi apenas uma situação que veio ocorrer na vida dele para que ele viesse realmente chegar a esse extremo. Foi várias notícias, amados. Jó era humano. Jó tinha sentimento. E Jó chegou um momento lá, mesmo no momento de loucura, ele não chegou a amaldiçoar ao seu Deus. Ele temeu ao Senhor. Ele maldiciou o dia que ele nasceu, não que ele tenha nascido, tá certo? Mas de hipótese nenhuma ele chegou a amaldiçoar o dia que ele nasceu. Sabemos que muitas vezes tem pessoas que não entendem. Alguém chega até dizer que a pessoa está passando por um grande processo, às vezes está faltando processo no sentido material, faltando algo na sua casa, e diga assim, está passando aquele processo, né, difícil. Alguém chega assim, é porque Deus está amaldiçoando, é porque Deus ele quer te abençoar, você está em pecado. Não, amado, no caso de Jó aqui não era pecado. No caso de Jó aqui era um processo que Deus estava passando, Deus estava modelando, né? Lapidando, vamos dizer assim, lapidando a Jó, para mostrar que Jó era um servo fiel ao Senhor no pouco, porque no muito o Senhor ainda iria colocar, porque Jó já era o homem mais rico naquele tempo. E disse que o Senhor abençoou, mudou o quadro deles, que abençoou, deu em dobro. Então, vale a pena você permanecer, né, sabendo que nessa trajetória que você está passando, seja qual for, o Senhor está contigo, você não está só. O Senhor disse, no mundo tereis tribulações, mas tem bom ânimo, porque Ele venceu. Se Ele venceu, você vai vencer. Agora tem uma receita, se Ele estiver no barco da sua vida, não só apenas no barco, mas no controle, né, do barco da sua vida. Se você entregar, a Bíblia diz, entrega teu caminho, o Senhor confia nele e Ele tudo fará. Amém? Mais uma lição que o Senhor tem nos concedido nesta noite, e domingo estaremos realmente trazendo a próxima lição para você, que é a lição de número 6,
Tá certo? Desde já queremos agradecer. Leia, medite, que o Senhor certamente tem coisas grandes para fazer na sua vida. Deus abençoe a sua igreja, em nome de Jesus. Amém.